Pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje é dia 23, terça-feira, estamos quase no Natal, falta 2 dias para o Natal, pessoal. E eu resolvi fazer alguns bolos aqui que eu fiquei devendo para alguns amigos meus no dia de Ação de Graças, e eu prometi que eu ia fazer para o Natal, porque eu não tive tempo de fazer bolo para todo mundo, gente. Estava bem corrido o dia de Ação de Graças, então eu falei para alguns amigos que eu faria o bolo deles agora no dia de Natal. Então chegou o grande dia, eu vou fazer hoje para poder entregar para eles amanhã e também para estar mais fresquinho, né. Eu uso a mistura de bolo aqui, gente, eu não faço bolo da maneira tradicional como muitas pessoas até aqui fazem ainda, bolo da maneira tradicional. Eu falo a farinha, açúcar, ovos, leite, eu não faço mais isso, gente, eu nem tenho tempo mais para isso. Então o que que eu faço? Eu acabo comprando as caixas de mistura de bolo, e eu só faço algumas modificações, e eu vou mostrar para vocês o que eu faço para não ficar tão parecido com uma mistura de caixa de bolo. Até hoje eu fiz assim, sempre deu certo, ninguém nunca reclamou, né. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, e esses foram os bolos que eu comprei para poder estar fazendo e presenteando alguns amigos meus. Eu comprei bolo de limão, eu vou fazer também um bolo de morango, e eu comprei bolo de milho, gente, com mel. Esse bolo eu fiz no dia de Ação de Graças e fez muito sucesso entre os meus amigos. E eu prometi que ia repetir a receita, ia dar alguns pedaços para cada um deles, porque não fiz o suficiente para todo mundo gostou desse bolo, e acabou que uma bandeja grande foi pouca. Então eu comprei 2 misturas desse de bolo de milho, e ele ficou uma delícia, gente, ficou parecendo o bolo de milho do Brasil. E eu comprei também bolachinhas de canela para fazer, as famosas cookies de canela, né. Eu comprei 2 pacotes também, que eu vou estar fazendo essas bolachinhas hoje. E as misturas aqui, gente, é bem fácil fazer esse tipo de bolo na América, viu. Aqui eu vou ler até a receita para vocês. Aqui tá falando que eu vou precisar de 1 copo de água e 1/3 de copo de óleo vegetal e 3 ovos. Basicamente isso em cada mistura, ó. É bem facinho de fazer, gente. É a mesma os mesmos ingredientes que eu vou precisar. Já aqui, eu vou precisar de leite, 2/3 de copo de leite, 1/3 de copo de óleo vegetal e um ovo. Então, já vamos começar aqui. As bolachinhas costumam não adicionar ingredientes. Geralmente aqui na bolachinha só tá falando para adicionar um ovo e manteiga, 1/3 de copo de manteiga. Então são receitas bem fáceis de fazerem, não levam muito ingredientes e ficam bem gostosinhas para enfeitar a nossa mesa, né, e para fazer uma sobremesa de Natal. Eu também comprei o recheio pronto para os bolos, pessoal. Eu comprei esse recheio aqui de baunilha e ele já vem batido. E eu comprei 2 potinhos desse para facilitar a minha vida, porque eu vou colocar nos bolos de morango e do de limão também. E fica bem gostosinho e é bem facinho também, já vem batido. Pessoal, e eu vou estar usando leite evaporado, porque eu esqueci de comprar leite normal, porque eu não uso leite normal, gente, muito difícil, eu só compro leite normal mesmo para fazer a receita, que eu uso leite de amêndoas por eu ter o problema de lactose, então eu não consumo leite normal. Mas eu sempre tenho uma latinha de leite evaporado em casa, para se acontecer de como hoje, né, de eu esquecer de comprar o leite normal, eu posso substituir por leite evaporado. Então eu vou usar o leite evaporado na nossa receita de bolo de milho hoje. Pessoal, eu já coloquei o meu forno para esquentar, já está aquecendo já, para quando eu terminar de bater o primeiro bolo,
eu já coloco dentro do forno para ir assando. E aqui nós vamos fazer, eu coloquei no bowl de vidro para vocês verem todo o processo. Então vamos para a receita, pessoal. Eu vou começar com o bolo de milho, que é esse bolo de milho com mel. E essa daqui é uma das melhores marcas daqui dos Estados Unidos. Então eu sempre compro uma marca um pouco melhor, para ter um sabor melhor, né? Não tão químico. E para não dar ruim nas receitas também, né, gente? E como eu vou fazer 2 caixas, eu vou ter que dobrar a receita, mas com algumas modificações. Por exemplo, como aqui tá pedindo que é 1 ovo para cada receita, eu vou colocar os 2 ovos, porque aí fica mais fofinho mesmo. Pessoal, aqui as misturas de bolo, elas são diferentes das do Brasil. Demorou de eu encontrar, assim, algumas misturas de algumas marcas que me agradavam o paladar. Muitas delas têm o gosto muito químico, pessoal. O bolo aqui é diferente do Brasil. O americano, né, gosta do bolo totalmente diferente do que a gente faz no Brasil. Então já temos a nossa farinha do bolo aqui. E aqui tá pedindo 2/3 de copo de leite. Eu gosto de ir modificando enquanto eu tô fazendo. Aí eu vejo se eu quero um bolo mais consistente ou não. E 2. Vou botar 3 por agora. E depois que eu adicionar os ovos, aí eu vejo a consistência da massa. Tá pedindo 1/3 de copo de óleo. Então, eu vou colocar... Eu deixei essas caixinhas aqui por agora, só para eu pegar a receita, pessoal. Eu vou usar hoje o óleo de milho, pessoal. Esse é o óleo que eu tô usando hoje. Não gosto muito do óleo vegetal, porque não é muito bom, né? Então, o óleo de milho, apesar de não ser bom também, é um pouco melhor do que o óleo vegetal. Mas no dia a dia a gente usa ou óleo de coco, ou óleo de abacate, o óleo de oliva. Mas eu, como não faço fritura, gente, então eu nem uso o óleo vegetal. Esse óleo aqui, eu já tô com um tempo já com ele, que eu guardo para essas horas, quando eu vou fazer alguma receitinha para algum dos meus amigos. E 2 ovos, né? Um ovo em cada receita. Então, pessoal, eu sei que eu devia quebrar o ovo à parte, mas eu peguei um container aqui para ir colocando lixinho. Mas aqui, dificilmente, gente, acha um ovo estragado, viu? Eu acho que dos anos que eu moro aqui, se eu arranjei 3 ovos estragados aqui, foi muito. E vamos bater a nossa misturinha agora, pessoal. Eu vou usar minha batedeira de mão mesmo. Eu tava com preguiça de tirar outra batedeira, porque eu acho que essa daqui é bem mais rápida do que a outra. Aí eu dou só uma pequena misturada assim antes de ligar a batedeira, para não ir farinha para tudo quanto é lugar. E começo. Pessoal, mostrar a consistência, ó. Eu vou ter que colocar mais leite, porque tá duro. E eu ainda vou colocar farinha de trigo aqui para firmar a massa, porque a massa daqui, ela não fica consistente como do Brasil. A massa de bolo aqui, ela fica muito mole, muito solta. Na hora de cortar, ele espedaça todo. Então, o que eu faço? Eu adiciono 1 ou 2 colheres de farinha de trigo na massa para dar mais consistência na massa. Pessoal, como eu falei para vocês, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de farinha nessa mistura para ela ficar mais consistente na hora de cortar. E por causa que eu faço isso, eu tenho que adicionar um pouco mais de fermento e um pouco mais de açúcar.
Vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. A minha açúcar fica na geladeira, gente. Eu quase não uso açúcar. Também só compro açúcar para essas horas. E aí eu guardo na geladeira. Porque senão as formigas atacam aqui em casa. Como eu já tive muito problema de formigas, então eu não arrisco. Vou colocar o resto do leite aqui. E no final eu adiciono o fermento. Pessoal, eu vou colocar 1 colher de sobremesa de fermento para o nosso bolo crescer. E vamos bater outra vez. E está pronta a nossa mistura, pessoal. Agora é só colocar na forma e ir para o forno. Pessoal, e eu comprei essa forma aqui e ela não precisa untar. Foi uma das melhores aquisições que eu fiz nesses últimos tempos, porque ela realmente é antiaderente essa forma. A única coisa que eu faço, eu tenho que lavar ela na mão, para ela não perder a aderência dela. Mas vou colocar ela aqui e vou fazer uma forma dessas completa. Pessoal, meu bolo já está na forma aqui. E eu vou colocar ele para assar. Enquanto ele assa, eu vou limpando a baguncinha para não ficar muita bagunça aqui. E eu também vou usar o mesmo recipiente para bater o segundo bolo. Pessoal, e agora eu vou fazer o bolo de morango. E eu vou fazer numa forma menor e numa forma de alumínio, porque aí eu já posso dar o bolo na forma mesmo. Aí não tem que dar nenhum container dos meus. Pessoal, e esse bolo aqui é mais fácil ainda de fazer. Ele fica cor-de-rosa quando a gente assa ele, mas agora vocês podem ver que ele está um pouco branquinho, né? Tipo amarelado. Mas na hora que colocar os ingredientes, ele vai ficar cor-de-rosa. E esse bolo, ele tá pedindo 3 ovos, 1 copo de água e 1/3 de copo de óleo. Então, nós vamos começar pelos ovos. Como eu disse para vocês, eu quebro o ovo direto aqui. Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas como eu falei, é quase que raridade encontrar um ovo estragado aqui. Já encontrei, mas não encontrei fazendo bolo. Encontrei ovo estragado fritando ele de manhã mesmo. Já tenho 3 ovos aqui e tá pedindo 1/3 de copo de óleo. Pessoal, e por último, nós vamos fazer o nosso famoso bolo de limão. Então, vamos para a nossa receita? Pessoal, e como o meu óleo acabou, eu tive que derreter manteiga, porque eu não vou no mercado agora, dia 23 de dezembro, só para comprar óleo. As filas estão enormes, já não tem estacionamento, e eu não vou passar esse perrengue porque o óleo acabou, se eu posso usar manteiga, né? E também vou colocar um pouco de fermento no final. Dar uma mexidinha aqui para não ir farinha para tudo quanto é lugar, né? E agora vamos colocar o fermento, pessoal. Como eu falei, só meia colher de sobremesa já tá bom. É só para completar, porque como a gente modificou a mistura, depois podia dar ruim, né? Pessoal, já untei minha forma também.
Esse também eu vou fazer numa forma descartável. Pessoal, já temos outro bolo pronto para ir no forno. Esse aqui ele ficou com uma textura mais de creme, porque eu quero que ele fique mais consistente para cortar, tipo um pound cake. Pessoal, e por fim vamos fazer as nossas famosas cookies de canela. E para as cookies eu vou adicionar um tablet desse de manteiga. Isso é manteiga mesmo, gente, não é margarina. Eu nunca fiz com margarina, mas não vou dizer que dá certo ou não, porque eu sempre usei manteiga mesmo para fazer bolachas, né, as cookies. Então, eu não vou falar para vocês substituírem, porque eu mesmo nunca fiz. Aí depois, de repente, alguém vai substituir, vai que dá mal, né? Tá pedindo 2 ovos, pessoal. Então, eu vou colocar 2 ovos aqui para 2 pacotes, é 1 ovo por pacote. E essa massa, ela sai bem consistente, pessoal. Vou bater e já mostro para vocês. Pessoal, eu já tirei o bolo de milho do forno. E quando ele esfriar, eu corto para mostrar para vocês. Pessoal, e essa é a consistência da massa de bolachinha, ó. O recomendável é usar uma colher de sorvete. Eu tenho colher de sorvete, mas eu não sei onde foi parar minha colher de sorvete. Então, o que eu faço? Eu vou fazer umas bolinhas e vou colocar aqui nessa forma. Essa forma que eu vou estar usando, eu também não vou untar, porque ela é antiaderente. Então, ela não vai grudar. E temos que colocar separado, pessoal, uma da outra. Por quê? Porque ela vai crescer ainda, essa bolachinha aqui na forma. Assim que coloca ela no forno, ela dá uma crescida. E aí, se você coloca muito junto, uma começa a grudar na outra. Então, eu vou dar uma distância boa aqui uma da outra, para uma não ficar grudando na outra. E aí, depois fica até mais fácil de separar as bolachinhas. E já volto com vocês. Pessoal, ainda sobrou essa massa aqui, eu vou ter que colocar numa segunda vez, porque como eu falei, ó, não pode uma ficar muito perto da outra, que elas ainda vão crescer. Então já vou colocar no forno, porque essa bolachinha aqui é 10 minutos para assar, pessoal. Pessoal, e mais um bolo aqui acabou de sair, o de morango. Quando esfriar, eu vou cortar os bolos e vou mostrar para vocês, pessoal. Pessoal, enquanto isso, eu vou mostrar a consistência do recheio para vocês, que eu compro, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o batido, mas existe o regular aqui também. E isso aqui é basicamente açúcar e manteiga, pessoal, com sabor de baunilha. Tem sabor de limão, mas como o bolo já era de limão, eu quis comprar o de baunilha para dar uma pequena diferenciada. E eu vou pegar aqui para vocês verem a consistência, ó. Ó. Você pode usar tanto como recheio ou cobertura. Nesse caso aqui, eu vou usar como cobertura, ó. Agora é só passar em cima do bolo. E esse aqui é o recheio e a cobertura que o americano gosta de comer, gente. Pessoal, cortei o bolo de milho, né? E olha a consistência desse bolo, pessoal. Eu vou cortar e vou colocar em papel alumínio, que eu já levo tudo cortadinho, gente. Esse aqui é o famoso cornbread do americano, eles gostam de comer com a comida. Nós gostamos de comer com café, né? Mas o americano gosta de comer com a comida. Então, já corta em pedaços e já mando cortado. Porque, como eu falei para vocês, esse bolo é para várias pessoas. Então, para cada amiga, eu vou mandar mais ou menos uns 3 pedaços. Pessoal, já temos mais um bolo pronto por aqui. Esse é o bolo de limão. Pessoal, e acabei de tirar as bolachinhas, ó. E como eu falei, essa minha forma, ela é antiaderente. Ela não gruda, ó. E ela sai assim branquinha mesmo, gente. Porque se ela assa mais, aí ela fica muito dura. Por causa da manteiga. Então, vou desenformar e vou colocar a segunda fornada para assar.
Pessoal, já decorei o bolo, ó. Já coloquei aqui no container. Eu resolvi cortar metade de morango e metade de limão e colocar meio a meio em cada bandeja. Aí eu fiz as bolachinhas também e fiz um pacotinho, ó, com algumas bolachas para cada um. Vou empacotar o bolo de milho, já comecei a cortar ele já para empacotar. E aqui tem outro bolo aqui, que é para aquele vizinho meu que é idoso e que adora doce, gente. Então, já separei umas bolachinhas para ele e um bolo também. Eu dou um bolo inteiro para ele, gente, porque ele ama bolo. E ele coloca no freezer, aí ele vai descongelando os pedacinhos, aí vai comendo. O dele eu já cortei, e aí eu pus o recheio no bolo cortado. Então, ele já sabe que o dele vai todo cortadinho, já que eu já marquei onde eu cortei. Mas é isso, pessoal. Pessoal, eu passando aqui pra mostrar pra vocês que eu comprei um panetone pro meu vizinho. E também eu fiz umas bolachinhas pra ele, ó. Vou dar umas bolachinhas daquelas ali. E coloquei um cartão aqui pra ele. Embrulhei o panetone aqui dentro, ó. Eu tive que comprar outro panetone, gente. Que aquele outro foi pra a velhinha que trabalha com meu esposo. Aí eu comprei essa sacola na loja de Dollar Tree pra embrulhar o panetone do vizinho. E essa daqui eu comprei também um cartão, uma sacola de gatinho, ó, escrito Feliz Natal. E eu embrulhei uma lata de bolachinhas pra minha outra vizinha aqui, que ela veio aqui me deixar essa lata de pipoca doce, gente. Muita pipoca aí pra gente no ano novo. Esses dois presentes eu vou dar agora de tarde. Assim que eu ver os meus vizinhos, eu fico olhando aqui pela câmera. Quando eles passarem por ali, eu já chamo e já dou a lembrancinha deles. Não é um presente, pessoal, é uma lembrancinha. Só pra dizer, lembrei de você no Natal. Graças a Deus, os meus vizinhos são muito bons. O meu vizinho que mora aqui na porta da frente, ele já tá aqui antes de eu ter chegado. E a minha vizinha, desde a época de 1990. Então, são vizinhos aqui que eu tenho muito carinho, porque sempre um ajuda o outro. Eu sempre dou alguma coisinha assim, só pra lembrar mesmo deles no Natal. Mas então foi isso, pessoal. Tô com a cara de cansada, tava cozinhando até agora. Ainda tive que fazer almoço, né, pra amanhã, que meu esposo vai trabalhar na véspera de Natal. Então, eu tive que fazer almoço já pra ele levar marmita também. E acabei de ligar para meus amigos, eles já estão vindo pegar, gente. Eu falei, pode ser amanhã. Não, já estão indo hoje, né? Eu não sei, tem medo talvez que acabe, ou que eu mude de ideia. Mas eu falei, já tá aqui, gente, não se apavorem, tá aqui. O bolo de vocês já tá separado. Quando vocês tiverem um tempo, eu vou estar em casa o dia todo amanhã. Mas ele falou que ele tava jogando tênis perto daqui, e aí ele já tava vindo pegar, um dos meus amigos. E o outro eu já liguei ali pro meu vizinho, e ele falou, daqui a pouco eu tô indo aí pegar também. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo fazendo bolos aqui para distribuir para alguns amigos no Natal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!